Olá, povo abençoado! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao canal do pastor Ivan Oliveira. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo. É uma alegria imensurável poder compartilhar com todos vocês a poderosa palavra de Deus. Nós estamos vivendo aqui em nosso canal uma série de mensagens bíblicas sobre personagens que foram cheios do Espírito Santo. Este é o segundo vídeo da nossa série sobre a vida do rei Davi. E se você ainda não assistiu a primeira parte, não tem problema. Ao final deste vídeo, confira o primeiro episódio, onde falamos sobre o desprezo que Davi sofreu por parte do seu pai Jessé. A mensagem está realmente sensacional e vai tocar profundamente o seu coração. No vídeo de hoje, vamos meditar no momento em que Davi foi rejeitado por seu irmão Eliabe e pelo rei Saul, sabe? Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza o que Deus vai fazer em sua vida hoje é muito maior do que você pode imaginar. Receba! Uma porta grande e oportuna vai se abrir em sua vida. Diga glória a Deus. Uma nova unção vai descer sobre você. Diga: eu recebo. E a sua família será abençoada. Você crê? Diga assim seja. Amém? Então, sem mais delongas, vamos meditar no segundo episódio em que Davi foi rejeitado por seu irmão mais velho, Eliabe. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 17 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Então, no texto lido, observamos que Jessé envia Davi ao acampamento para levar alimentos aos seus irmãos. Davi não foi enviado para lutar na guerra, mas sim para garantir o sustento aos seus irmãos, para que seus irmãos fossem alimentados. E ao chegar no acampamento, Davi, ele se depara com uma situação que mudaria completamente a história da sua vida. Havia um gigante chamado Golias, que vinha afrontando o exército de Israel durante 40 dias. A Bíblia diz que o gigante, ele tinha 3 metros de altura. Imagine, ele era extremamente forte, era guerreiro desde a sua mocidade, era tão violento e perigoso que no versículo 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha só, diante dessa situação, no versículo 26, Davi, ele faz a seguinte pergunta aos soldados. Confira comigo aí na Bíblia, verso 26, Davi faz a pergunta: que farão aquele homem que ferir
a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu. Olha a resposta do povo, dos soldados: quem o matar, ou seja, quem matar o gigante, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Assim farão ao homem que o ferir. Olha que grande oportunidade, não é mesmo, meu querido e minha querida? Enquanto todos os soldados de Israel olhavam para o tamanho do gigante, Davi olhava para a grandeza de Deus e também ele olhava para aquela grande oportunidade que havia surgido em sua vida. Porque quem ferisse o gigante seria acumulado de grandes riquezas, não pagaria mais impostos e se casaria com a filha do rei. Imagine só que bênção! Mas por que Davi, um simples pastor de ovelhas, um jovem inexperiente, por que Davi ele tinha coragem e uma visão clara de ser alguém na vida? Por quê? A coragem que Davi possuía se deu pelo fato dele estar cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Vamos recapitular o momento em que Davi ele foi cheio do Espírito Santo? Ainda em 1 Samuel, agora no capítulo 16, no versículo 13, no exato momento em que Davi recebeu o óleo e ele foi ungido pelo Espírito Santo. Diz assim, versículo 13: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, aleluia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Glória a Deus, aleluia. Amém? Davi, ele estava cheio de coragem, cheio de entusiasmo, cheio de visão. Por quê? Porque ele estava possuído pelo Espírito Santo e por esta razão ele não olhou para o tamanho do problema, para o gigante. Ele olhou para o tamanho de Deus. Ele não olhou para a dificuldade, mas ele olhou para a oportunidade. Não é mesmo? Ele não olhou para a dificuldade. Quem tem o Espírito Santo tem dificuldade? Tem, mas olha para as oportunidades. Quem tem o Espírito Santo tem problemas? Tem. Os problemas são grandiosos e monstruosos? São. Mas nós devemos olhar para a grandeza, o poder de Deus em nome de Jesus. Amém? E quem vencesse o gigante seria abençoado em 3 áreas da sua vida. Primeiro, quem vencesse o gigante seria abençoado na vida sentimental, porque se casaria com a filha do rei. Isso significa dizer que de um simples soldado, o vencedor seria elevado ao status de príncipe, estando na família real. Já pensou? Um solteiro soldado casando-se com a filha do rei. Então, a segunda área da vida que a pessoa seria abençoada se vencesse o gigante era na vida financeira, porque quem matasse o gigante seria acumulado de grandes riquezas. É muito forte. Glória a Deus. E a terceira área da vida que a pessoa seria abençoada uma vez enfrentando o gigante e vencesse era na vida familiar, pois quem matasse o gigante
a casa de seu pai seria isenta de impostos em Israel. Uma única atitude de fé e coragem garantiria uma bênção não só para a pessoa, mas para toda a sua família. Realmente, essa porta que se abriu foi uma porta de oportunidade gigantesca. E enquanto Davi estava olhando para todas essas oportunidades, o exército de Israel olhavam apenas para o tamanho do gigante. E é por isso que muitas pessoas nos dias de hoje não vencem na vida, porque ao invés de olhar para Deus, para o poder de Deus, para a grandeza de Deus, elas olham para as dificuldades, elas olham para as lutas, elas olham para as barreiras e assim são dominadas pelo medo e acabam perdendo as oportunidades. Como os soldados, eles olhavam para o gigante e com medo perderam a oportunidade de serem abençoados. Sabe, quando uma pessoa, a exemplo de Davi, ela recebe o Espírito Santo, é como se ela recebesse um óculos espiritual para enxergar o invisível e declarar o impossível. A visão de uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser limitada pela crise ou pela barreira. Onde o mundo vê uma porta fechada, a visão do Espírito Santo enxerga a intervenção divina. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Agora, vamos meditar no versículo 28, onde a Bíblia nos revela que Davi foi rejeitado por seu irmão, o irmão mais velho chamado Eliabe. Vamos ler junto o versículo 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, olha só, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se-lhe dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ou seja, o irmão mais velho de Davi, ao invés de ficar irado com o gigante que afrontava o exército de Israel, ele ficou irado com Davi, o irmão caçula. Davi foi desprezado, Davi foi humilhado com palavras duras proferidas por seu irmão. A rejeição de Eliabe é clara ao dizer a Davi: por que desceste aqui? E olha só, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele desprezou Davi, ele humilhou Davi, dizendo que Davi cuidava de poucas ovelhas, que ele era um pastorzinho qualquer. E Eliabe pensava exatamente assim: se eu sou um soldado forte, bem treinado, armado, não consigo vencer o gigante, que dirá Davi, um simples pastor de ovelha que é fraco, pequeno e não tem treinamento militar. Davi já havia sido desprezado pelo pai, a figura que deveria protegê-lo e incentivá-lo. Agora, ao tentar fazer a coisa certa, é desprezado e humilhado por seu irmão mais velho, aquele que na ausência do pai deveria ser o seu protetor e cuidador. Em vez de apoio, Davi recebeu desprezo e humilhação. Apesar de ser desprezado, Davi simplesmente
se desviou das palavras de seu irmão e continuou focado em seu objetivo. Assim somos nós. Uma vez cheios do Espírito Santo, devemos nos desviar para não sermos atingidos pelas palavras de rejeição. Devemos nos desviar das palavras de humilhação e nos desviar das palavras de desprezo. Quando chegar até você a humilhação, palavra de desprezo, desvie dela para que você não seja atingido. E é exatamente aqui que a história de Davi se torna tão inspiradora, porque mesmo em meio a todo o desprezo e a todas as rejeições que ele sofreu, a unção do Espírito Santo capacitou a olhar para o seu problema e dizer: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi estava dizendo assim: quem esse gigante pensa que ele é para afrontar o Deus poderoso, o Deus vivo? E essa é a atitude de uma pessoa cheia do Espírito Santo nos dias de hoje. Ela olha para o problema e diz: quem é essa dívida para afrontar o meu Deus que é provedor? Quem é essa doença para afrontar o meu Deus que é o médico dos médicos? Quem é esse desânimo para afrontar o meu Deus que me dá força e ânimo para vencer? Quem é essa tristeza para afrontar o meu Deus que é a minha alegria e a minha fortaleza? Ô meu irmão, diga glória a Deus, deixa o seu like aí no vídeo. A vida de Davi é um testemunho vivo de que as pessoas que buscam manter comunhão com o Espírito Santo superam a dor da rejeição e do desprezo e do abandono. Foi o próprio rei Davi que escreveu no Salmo 27:10: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eita, glória a Deus. Amém? Irmão, vamos meditar agora, meus queridos, no terceiro episódio da vida de Davi, onde ele foi rejeitado agora pelo rei Saul. Mas antes de meditar no terceiro episódio, eu te faço um convite muito especial, querido irmão, irmã, você que está me assistindo agora. Você gosta do nosso canal? Então deixa o seu like, o seu joinha logo agora, porque o seu like, ele é como um motor que faz a nossa mensagem, o nosso canal avançar. O seu like mostra ao YouTube que este vídeo é relevante e importante. Assim, o algoritmo entrega este vídeo para mais e mais pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva agora no canal, ative o sininho de notificações para você ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Amém? Glória a Deus. Com esses 3 pequenos gestos, o like, a inscrição e ativar o sininho, você se torna um missionário digital em nosso ministério, nos ajudando a espalhar a unção de Deus e a palavra de Deus a quem mais precisa. Amém? Glória a Deus. Então, vamos meditar na rejeição que Davi sofreu por parte do rei Saul. Lá no versículo 31 diz assim: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço
e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então, chegou ao conhecimento do rei Saul que havia um homem que queria enfrentar o gigante. Então o rei mandou chamá-lo imediatamente. Quando Saul olhou para Davi, viu que ele não teria a mínima chance de enfrentar o gigante Golias, e mais uma vez observamos que Davi foi de novo desprezado, rejeitado e descartado. O rei Saul olhou para a aparência de Davi. Ele disse: contra os filisteus não poderás ir à peleja com ele, você não tem condição, você é pequeno, você é fraco, tu és moço, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha só, já é a terceira vez que Davi foi rejeitado, primeiro pelo pai, depois pelo irmão e agora pelo próprio rei Saul. E nos dias de hoje acontece a mesma coisa conosco. O mundo sempre vai nos julgar pela nossa aparência e pela nossa condição. Quantas vezes você já ouviu de alguém, até mesmo de pessoas mais próximas de você, que você não é capaz, que você é muito novo, ou que você é muito velho, que você não tem as qualificações ou experiência necessária, não é verdade? Mas saiba de uma coisa muito importante, atenção agora, hein? Deus não conta com a nossa condição, Deus conta com a nossa disposição. Vou repetir, escreva nos comentários: Deus não conta com a minha condição, Deus conta com a minha disposição. Diga se não é verdade, meu irmão. Eu pergunto, Davi tinha condições, humanamente falando, de lutar contra aquele gigante? Davi não tinha condições. Para você ter uma ideia, o peso de Davi era o peso da armadura que o gigante carregava. 3 metros de altura. Ele poderia pegar Davi pelos pescoços e levantar. Davi não tinha condição, ele era pastor de ovelhas. Ele não tinha treinamento militar, ele não tinha condição. Mas Davi tinha disposição. Glória a Deus, disposição. Deus conta não com a nossa condição, mas Ele conta com a nossa disposição. Glória a Deus, os soldados de Israel e o próprio rei Saul tinha toda a condição de enfrentar o gigante. Eles eram soldados treinados, tinham força, tinham armadura, mas lhes faltava o quê? Disposição para vencer o medo. E olha, interessante, hein? Davi, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, cheio de disposição, enquanto Saul insistiu para que Davi não lutasse contra o gigante, Davi insistiu para lutar. Glória a Deus. Então, Deus permitiu que Davi fosse rejeitado pelo pai. Não foi fácil um filho ser rejeitado pelo pai. Deus permitiu que Davi fosse rejeitado por seu irmão, que deveria apoiá-lo. Também não foi fácil. E agora Davi está sendo rejeitado pelo rei Saul. Deus permitiu que Davi sofresse todas essas rejeições, porque Deus estava preparando Davi para o maior desafio de toda a sua vida, que era enfrentar, lutar e vencer o gigante Golias. Diga glória a Deus. Sabe, meus queridos, a história de Davi é tão rica que não pode ser contada em apenas um vídeo. Por isso, eu decidi dividir essa mensagem em 3 partes para que você possa aproveitar o máximo de cada revelação da palavra de Deus. Agora, você não pode perder a 3ª parte dessa série, Pessoas Cheias do Espírito Santo
onde estamos falando a respeito de Davi, um jovem que foi muito rejeitado, mas escolhido e acolhido por Deus. Glória a Deus! Você não pode perder a terceira parte, porque nela nós vamos meditar na maior batalha de todos os tempos, a batalha do século, o confronto mais conhecido da história. Todos já ouviram falar a respeito da luta entre Davi e Golias. A terceira parte vai ser imperdível. Glória a Deus, tá certo? Então, vai ser assim. E se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a se comprometer comigo. Você assistir esse vídeo uma vez por dia, todos os dias da semana, durante 7 dias. Por quê, pastor Ivan? Porque eu tenho dito que a repetição é a mãe do aprendizado. A repetição é a mãe do aprendizado. Ao fazer isso, ao assistir o vídeo novamente, você está firmando essa palavra no seu coração todos os dias. E essa repetição intencional que irá transformar a dor da rejeição em vitória. Eu creio que Deus vai te dar uma grande conquista ao final dessa semana. Glória a Deus. Amém? Você aceita essa proposta espiritual? Então deixe registrados nos comentários: eu aceito. Glória a Deus. Agora vamos nos unir a Deus em oração. Prepare aí um copo com água. Olha, o meu já está aqui preparado. Amém? E vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Pai, ó meu Pai, ó meu Deus poderoso, Tu conheces, Senhor, a cada pessoa que nos ouve agora. Senhor, o Senhor vê aqueles que foram rejeitados, que tiveram portas fechadas, que foram julgados e desprezados por sua aparência, pelas suas condições ou pela falta de experiências. Ó Senhor, o Senhor conhece a dor de quem se sente incapaz de lutar. Meu Deus, nós nos lembramos de Davi, rejeitado por seu irmão e desprezado pelo rei, e vemos em sua história a prova de que a unção do Senhor não é para os que são considerados fortes, mas para os escolhidos pelo Senhor. Assim como Davi, meu Deus, superou a dor da rejeição, nós oramos para que cada pessoa que sente-se rejeitada pela família, amigos ou no ambiente de trabalho, que elas possam encontrar força e valor. Meu Deus, o Senhor que vê e nos escolhe. Senhor, assim como Teu Santo Espírito se apossou de Davi, que o Espírito Santo venha visitar a cada coração neste momento. Eu oro para que, onde há uma porta fechada, o Senhor abra uma porta grande e oportuna. Eu clamo, meu Deus, para que o Espírito Santo preencha todo o vazio deixado pelas recusas, pelas perseguições, meu Deus, e pelo desânimo. Que o Teu Santo Espírito venha nos inspirar a ter coragem e disposição. Que a história de Davi seja a prova de que Deus não conta com a nossa condição, Deus conta com a nossa disposição. Mesmo sem ter condições de ir enfrentar o gigante, Davi tinha disposição. E quando o Senhor, meu Deus, vê em nós disposição,
o Senhor nos dá condição. Meu Deus, em nome de Jesus, consagra, abençoa e fluidifique esta água, para que quando dela bebermos, sejamos batizados, renovados e cheios do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, digam amém e digam graças a Deus. Amém? Beba da água abençoada agora. Graças a Deus. Amém? Você gostou dessa mensagem? É muito forte, não é mesmo? Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, que você ama. Ajude o nosso canal a crescer, divulgue a palavra de Deus. Se você deseja ajudar o nosso canal através de uma oferta espontânea, uma oferta que de repente Deus está tocando ao seu coração, é muito forte, é Deus que toca. E a promessa da palavra de Deus para a sua vida hoje é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medidas. Aleluias. O texto de Malaquias 3,10 é um convite para uma parceria com Deus. Ao trazer o dízimo, a oferta, o crente não está simplesmente pagando uma taxa, mas participando ativamente do sustento da obra de Deus. O dízimo é uma declaração de que Deus é dono de tudo e que nós confiamos nele para suprir todas as nossas necessidades. Veja que Deus pede a nós uma pequena parte da nossa renda que Ele mesmo nos dá, e em troca Ele promete derramar sobre nós bênçãos sem medidas que superam todas as nossas expectativas. Glória, é forte, hein? A nossa generosidade é a semente para uma grande colheita. Você deseja ajudar? O número do Pix é 19999094550. Amém? Deus vai te abençoar pelo amor à obra de Deus. E não se esqueça, não perca a terceira parte da vida de Davi, a maior batalha de todos os tempos, Davi versus Golias. E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.